senhor presidente Fernando Henrique Cardoso, é uma enorme honra estar aqui esta manhã, convivendo com o senhor e com todos os amigos do Grama, e especialmente com a família Magalhães Teixeira, Cristina, o Henrique, o Gustavo e a Cristiane. Vocês sabem disso, mas fica aqui o meu testemunho do amor que eu tive pelo seu pai, do respeito e da honra que tive por trabalhar com ele nas duas gestões. Mas, presidente, na década de 80, o grande desafio de Campinas era ajustar o modelo de desenvolvimento econômico e social, que consolidasse uma trajetória para o desenvolvimento urbano de forma organizada, a partir do alinhamento da visão dos três setores da sociedade. Exatamente como preconizou Alex de Tocqueville em sua obra Democracia da América, que foi um presente que eu ganhei do Magalhães. Ele disse: engenheiro, eu sou engenheiro civil. Engenheiro, tire a bota e leia esse livro e compreenda por que você está aqui. Este foi o corolário do político Magalhães Teixeira. As suas metas resumiram-se em promover o desenvolvimento social associado ao econômico, sempre tendo em conta que a cidade tinha sempre sérias, urgentes decisões a tomar e a escolha deveria contar com a participação de todos. Essas eram as premissas, essas eram as regras, é o norte que ele deu para nós, secretários, na época. Saindo do plano das ideias, eu gostaria de homenagear o doutor, como eu chamava, fazendo uma brevíssima retrospectiva dos seus principais programas e ações, que, de alguma forma, eu estive do lado dele como um ator secundário, mas estava lá presente na história, acompanhando meus queridos amigos secretários que tinham o brilho e a capacidade de formular, que, na época, aliás, ainda não tenho, mas... no início do seu primeiro mandato, como prefeito, havia pouca ou quase nenhuma capacidade de investimento público. Uma grande novidade, mas, mas era a realidade lá atrás, em 1983. Então, a estratégia definida pelo Grama foi simples. Vamos criar instrumentos que estimulem o desenvolvimento econômico, vamos atrair empresas, vamos gerar empregos e, ao mesmo tempo, vamos preparar projetos. Vamos preparar projetos que nós vamos acessar o BID, o Banco Mundial, a Caixa Econômica Federal. Vamos trabalhar. Esse ano aqui, nós vamos nos dedicar a trabalhar 24 horas na produção de projetos técnicos e econômicos. E, é claro, presidente, o senhor, o Paulo Renato, o professor Paulo Renato, um grande amigo do Grama também, foram extremamente importantes nesse momento, da orientação, da busca desses canais de financiamento de infraestrutura que existiam disponíveis no Brasil e no mundo. Os três setores da sociedade foram sempre chamados pelo Magalhães Teixeira para um debate sobre os temas críticos da cidade, de onde surgiam, aonde ele encontrava a fonte de inspiração e balizamento, principalmente de balizamento, para a formulação de suas políticas como prefeito de Campinas. Estava composto o arco de apoio estratégico às concepções das políticas do governo do prefeito. Não se tratava de discutir, barganhar com partido A, partido B, partido C. Ele tinha atrás de si o apoio da sociedade, porque ele discutiu com a sociedade, Henrique, ele debateu com a sociedade, ele construiu o consenso antes da proposição e antes do início da implantação do projeto. Em 1983, só para dar um exemplo, também, Campinas encontrava-se numa situação de restrição do sistema de abastecimento enorme. Para o senhor ter uma ideia, o rodízio que a Sanasa, que é a companhia municipal, implantava, era dia sim, dia não, em todos os bairros periféricos. E não tinha solução, tinha que investir 100 milhões de dólares. Por quê? Tinha que produzir 2 estações de tratamento de água, pelo menos, tinha que fazer um sistema de adução e tinha que ampliar a cobertura de redes de água tratada. Porque isso reduzia a atratividade da cidade, isso impedia que o desenvolvimento econômico gerasse a renda que as pessoas precisavam ter. Essa situação tinha sido diagnosticada no programa de governo, com a participação, eu vou citar, do saudoso engenheiro Márcio Ribeiro, filho de Cisernano Ribeiro, que também era um profundo conhecedor da questão de saneamento em Campinas,
E aí nós partimos para o trabalho dos projetos em 2 anos, presidente, com apoio, eu volto a dizer, o vosso apoio, do PSDB, dos políticos, nós estávamos assinando os primeiros contratos com o Banco Mundial. 2 anos só de trabalho. Projeto técnico, projeto econômico, articulação com Câmara, articulação com o Senado. O senhor foi... Eu acho que nessa época o senhor era senador, o senhor aprovou os nossos limites de endividamento, aqueles projetos de financiamento. Bom, em 2 anos, a Sanasa começou a produzir, a implantar obras que até hoje, presidente, até hoje são o coração do sistema de abastecimento de Campinas. ETA 4, ETA Capivari, Estação de Tratamento de Água de Capivari, e Sistema de Adução Central. Esse é o coração do sistema até hoje. Eu estou falando de 1900. Nunca antes desse país. Estou falando em 1983. Magalhães vivenciou, em seu primeiro mandato, uma dinâmica alucinante. Alucinante. Campinas havia acumulado a famosa relevante dívida social ao longo das décadas de 50 e 60, por conta do êxodo rural e de uma taxa, vou dizer, maluca de crescimento de 6% ao ano. Imagine, 6 Campinas. Muito bem. Diante desse quadro, aí vou contar, a Mariana vai dizer sim ou não, porque estou entrando numa seara que não é minha, mas me lembro muito bem que, diante desse quadro, em um final de semana, pela manhã, o prefeito convocou seus colaboradores, a sociedade civil, empresários, vereadores, reitores de universidade, para compartilhar uma reflexão ligada exatamente a esse caos econômico que a cidade vivenciava e a falta de renda das pessoas mais simples. Naquele domingo foi estruturado, rapidamente, o primeiro programa de renda mínima do Brasil, fruto da sensibilidade e compromisso do prefeito em ampliar a renda das famílias vulneráveis com filhos na idade escolar. Mas sua visão não tinha apenas, Cristina, não tinha apenas a dimensão do que era urgente. O prefeito Magalhães Teixeira também percebeu que a ciência e tecnologia e a inovação ganhariam um impulso extraordinário no cenário nacional. Com a participação do brilhante professor Dr. Rogério Cerqueira Leite, ele criou, em 15 dias, né, o CIATEC, o organismo municipal, Wilson, capaz de orquestrar, de induzir, de facilitar a atração daquilo que seria, no futuro, a joia da coroa de Campinas. E aí surge, me posiciono hoje, porque hoje eu sou diretor de um parque tecnológico, uma iniciativa privada do Luiz Norberto Pascoal, e que nasceu a partir de... porque a semente foi plantada em 1983. A política de habitação de Campinas, nós temos... Puxa vida, então vou pular a habitação, não tenho tempo. Mas, como dizia o doutor, seria inadiável a recuperação da pavimentação do sistema viário. Vamos, simplesmente, em 2 governos, 5 milhões de metros quadrados de ruas, itinerários de ônibus, avenidas recuperados e pavimentados. Mas existia uma razão de fundo, aí eu tive um grande carinho em ter participado desse projeto, uma razão de fundo na dificuldade da mobilidade urbana, que era a configuração radioconcêntrica do sistema viário e a falta de interligação interbairros. O prefeito Magalhães Teixeira, novamente, com o presidente Fernando Henrique como artífice dessa estruturação financeira indispensável para o financiamento de uma obra de folho como essa, criou a Marginal do Pissarrão e interligou-a ao centro da cidade, através dos túneis que foram complementados por outras administrações. Aliás, um destaque ao prefeito Jonas Donizete, o nosso atual prefeito, que tem se empenhado e investido pesadamente na continuidade do Pissarrão. Ainda restava, para finalizar, adequar o uso e ocupação. Então, foi uma luta. Imagine, mexer em zoneamento numa cidade é uma coisa louca. Mas ele conseguiu, ele fez. Bom, nesses últimos dias assisti a entrevista do Papa, como todos, do Papa Francisco, como vocês também. E ali eu identifiquei a lógica do Magalhães.
Primeiro, diante de uma dificuldade, entre aspas isso, hein? Diante de uma dificuldade, não desesperar, nunca. Ficar tranquilo. Depois, buscar uma maneira de superá-la. E se não for possível superar, suportá-la, até que surja a oportunidade de superá-la. Nunca se deve assustar com as dificuldades, nunca se deve entrar em pânico. Nós somos capazes de superá-las todas. Precisamos apenas de tempo para compreender, inteligência para buscar o caminho e coragem para seguir em frente. Muito obrigado.